Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma entrevista do nosso quadro IMPB News. Estou aqui hoje com a pastora Ana Cláudia. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, como é que vai, Natália? Estou muito bem, estou ótima. Como que é? Qual a sua expectativa para a nossa entrevista hoje? Estou muito animada, para mim é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nesse quadro. Achei muito legal, uma iniciativa muito bacana. E é bom para a gente se conhecer um pouquinho melhor, né? Sim. E pastora, quem é a pastora Ana Cláudia? Pastora Ana Cláudia é uma mulher simples, que veio de uma família de 4 irmãs. Meu pai era pastor, então fomos criadas na igreja metodista. Tivemos o privilégio, a honra de sermos criadas nos caminhos do Senhor. Graças a Deus. Isso é uma bênção, né, Natália? E a gente veio crescendo e a gente teve uma infância muito divertida, uma infância na casa de Deus, aprendendo. Mas uma infância totalmente normal, né? Vivendo o que qualquer criança, adolescente viver. Mas eu agradeço a Deus porque com essa vivência a gente pode experimentar das coisas de Deus muito cedo. Ter experiência com Deus ainda bem novinha. E é muito bom, né? Sabe, com essa geração que a gente tem hoje, ser criada nos caminhos do Senhor, a gente se livra de muitos laços, né? Verdade. Pastora, quando a senhora aceitou a Jesus? E como, né? Começou a sua caminhada pastoral? Sim, uma longa história, né? Eu vou tentar dar uma resumida, enxugada. Como eu te falei, eu fui criada na igreja. Mas a gente começa a andar com as próprias pernas quando a gente começa a crescer, ficar mais adolescente. Então, lá para os meus 16 anos, eu fui convidada para ir para um retiro espiritual. E nesse retiro de jovens, foi em Niterói, e da igreja metodista, né? E nesse retiro, todos os jovens, fomos 20 jovens, e todos os 20 jovens foram batizados com o Espírito Santo, tiveram uma experiência com Deus, e a gente voltou desse retiro totalmente transformados, né? E a partir de então começou a minha jornada com Deus. Bacana. Então a senhora sempre foi da igreja metodista, né? Sim, sempre fui da igreja metodista. Em algum momento eu saí, fui para outras igrejas, nunca me afastei dos caminhos do Senhor, mas experimentei outras igrejas, outras denominações, o que foi muito enriquecedor, muito bom como experiência. E no tempo certo, Deus me trouxe de volta para a igreja metodista. O que é amor de Deus? Amor de Deus é a nossa razão de viver. O amor de Deus, ele é tudo para mim. O amor de Deus é o sentimento e a certeza de que somos filhos, de que pertencemos a Ele, de que pertencemos a um reino e de que estamos nesse mundo por algo muito maior do que nós, né? Temos um início, temos uma caminhada com Deus e temos um destino a chegar. E conhecer o amor de Deus, sentir o amor de Deus é ter clareza disso tudo, é ter um propósito na vida. Sim. E quais são as suas expectativas para a Igreja Metodista Praça da Bandeira? Porque a senhora está aqui recentemente conosco, né? Sim, é verdade. Olha, as expectativas estão em alta, viu? Porque a Igreja Metodista aqui na Praça da Bandeira, a gente já conhecia a igreja, já visitava, né? Quando tinha eventos no distrito, ou eventos com o bispo, com outros pastores, e a gente sempre gostou dessa igreja. Mas a gente sabe que é a igreja que é uma igreja de líderes, né, Natália? Então, é uma igreja estruturada, é uma igreja muito abençoada, uma igreja que a gente sente a unção de Deus desde o momento que chega na porta até o momento que vai embora. E as expectativas são de crescimento, de conquista, de superação cada vez mais, né? E que a gente possa ser bênção na vida dos irmãos, e os irmãos também venham ser bênção na nossa vida, e juntos a gente possa arrebentar, em nome de Jesus, sim. E como a senhora organiza as suas devocionais? Olha, minhas devocionais geralmente acontecem assim. Claro que às vezes muda um pouquinho a rotina, mas geralmente elas acontecem depois do café da manhã, porque eu adoro tomar café da manhã. Então, eu não faço nada sem tomar café. Depois do café, eu sento lá no meu sofá, oro, peço a Deus para falar comigo, e então faço uma leitura sequencial, primeiramente, sempre, né? Releitura da Bíblia, que a gente está sempre relendo, e depois peço a Deus uma palavra fora da minha
da minha cronologia ali, fora do meu estudo, né? E aí Deus está sempre falando comigo, e me dando a oportunidade de estar sempre pedindo uma palavra também para a igreja. E ali eu gasto o meu tempo com Deus, volto a orar, encerro e vou pegar novamente na Bíblia, né? Durante o dia ou à noite, antes de dormir, que eu gosto de fazer isso de manhã e de noite. Ah, bacana. E qual o livro da Bíblia que a senhora mais gosta? Ai, que pergunta difícil. A Bíblia é toda maravilhosa, Antigo Testamento, Novo Testamento, mas vou falar alguns, pelo menos. Sim. Livro de Salmos, é um livro que eu amo. O livro de João, o livro de Apocalipse, o livro de 1 Samuel, 2 Samuel, são, sem dúvida, os meus preferidos. E quais são seus autores favoritos? Autores também tem bastante. Eu vou falar dois, assim, o primeiro que mais me impactou, quando eu era bem jovenzinha, foi o Paul Yong-Chul, Quarta Dimensão, Grupos Familiares, foram os primeiros livros que me impactaram. E meu pai também era escritor, né? Ah, bacana. É o pastor J. Cabral, e a gente gostava de ler também os livros dele. Gosto muito também do Danilo Figueira, e o último livro dele agora, O Fazedor de Discípulos, foi um livro também que tem me impactado bastante, um livro que eu leio e releio. Enfim, tem muitos livros, né? Mas vamos ficar nesses aqui. Sim. E quais são as suas referências pastorais? Primeiramente, meu pai, né? Que deixou um legado pra gente, o pastor J. Cabral, foi pastor metodista em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, ele, para mim, é o maior referência, o maior exemplo. Porque uma coisa, Natália, é você ver o pastor só ali no púlpito, né? No YouTube, no Instagram, né? Outra coisa é você conviver. Então, pude ter o privilégio de viver como pastor, de ser filho de pastor. Então, meu pai é minha maior referência. E fora ele, temos muitos outros. Depois a pastora Valnice Milhomes, é uma pastora também que sempre influenciou meu ministério, sempre me inspirou. Né? Pastora Naira Pedrini, Bispo Paulo Lockman também, né? Realmente pessoas assim fantásticas de peso. E ultimamente, né, posso dizer também o nosso pastor Francisco Canindé, que tem sido uma referência para nós, estamos andando juntos, lado a lado, e tem sido um pastor assim exemplar, né, que tem realmente servido de espelho para a gente. Certo. E conte-nos agora uma experiência sobrenatural que você já viveu ou vivenciou. Poxa, muitas também, graças a Deus, né? Mas assim, No caso seria ou presenciou, né? sim. Tanto presenciei muitas, continuo presenciando, graças a Deus, né? Que a nossa caminhada cristã tem que ser assim, tem que ser com vida prática. Mas eu creio que a minha primeira experiência cristã, que me marcou muito, foi o batismo com o Espírito Santo, quando eu tinha 16 anos, inclusive nesse retiro, onde todos foram batizados. Foi a minha primeira experiência, assim, muito impactante. Mas depois dessa tivemos outras também, enfim, muitas, mas assim, visão, né? Eu lembro que teve uma experiência que foi uma visão que Deus nos deu, e foi até também no retiro. A gente estava ali reunido numa manhã e todos orando, fomos tomados ali em oração, a gente não conseguia parar de orar, e Deus me mostrava uma escada, parecida com a visão de Jacó, uma escada, e nessa escada os anjos subiam e desciam, bem parecido com aquela experiência de Jacó. Eu me lembro que eu voltei desse encontro muito impactada também. Foi uma experiência muito bonita, que era tão real e era como se eu estivesse vendo com os olhos abertos, né? Imagina. É difícil, né? Falar assim, uma experiência, né? O que é o amor de Deus? O amor de Deus é algo transformador. O amor de Deus é o maior presente que a gente pode ter nessa vida. Poder sentir, provar, experimentar o amor de Deus é aquilo que muda a nossa vida, é aquilo que nos faz querer continuar vivendo. O amor de Deus é a nossa fonte, né? Sim. E o que você falaria para quem tem um chamado pastoral, mas se sente assim despreparado? É hora até respirar fundo. Durante muito tempo eu me senti assim, despreparada ou inapropriada, que é pior ainda. Isso não é para mim.
eu tenho outras coisas, outras ambições. Eu digo que se a pessoa sente lá no fundo que tem chamado pastoral, ainda que ela tenha medo desse chamado, ainda que ela se sinta incapaz, inapropriada para o chamado, invista nesse chamado. Se prepare, porque se preparem de todas as maneiras, especialmente, Natália, estudando. Porque, pelo menos comigo, foi assim. Eu fiz faculdade de Direito, fiz faculdade de Turismo, mas eu protelei muito a minha faculdade de Teologia, né? Deixei por fim. É como se a gente relutasse um pouco contra o chamado, né? De maneira inconsciente. Então, sentiu um desejo no coração, já corre para uma faculdade de Teologia, já corre para estudar, e o mais Deus faz. E tem alguma coisa que a senhora gostaria de falar que eu não tenha perguntado? Deixa eu ver. Acho que a gente falou bastante, tá? Bastante coisa interessante aqui. Eu achei bacana. Sim, vou perguntar uma coisa agora. Eu vou perguntar. De onde surgiu essa ideia de fazer o quadro INPB? Na verdade, esse projeto é um projeto antigo da comunicação, sendo que só conseguimos colocar em prática atualmente. Sim, muito bacana. Muito boa essa iniciativa. Sim, verdade. E em cima, né? Sim. E para as pessoas conhecerem também, né? Quem é a pastora Ana? Quem é o pastor Canidé? E vem muito mais entrevistas por aí também. E agora vamos para a parte final, né? Que nós chamamos de um bate-volta. Irei falar uma palavra, você me responde com uma palavra. Cor. Preto e branco. Ó. Comida. Pizza. Cidade. Rio de Janeiro. Sobremesa. Pudim. País. Israel. Time. Fluminense. Ó. Um lugar que gostaria de conhecer. Israel, sem dúvida. Uma saudade. Do meu pai. Sonhos. Sonhos de ver uma igreja no Brasil completamente avivada. Sim. Pastora, muito obrigada por estar aqui, por essa entrevista, né? Agradecemos muito a sua presença aqui nesse nosso novo projeto, né, em MPB News. Para mim foi um prazer, uma alegria. Conte com a gente. Obrigada.